Olá, Shalom, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa live número 4, quando o comportamento fala mais alto do que o amor. E hoje nós vamos complementar já o que nós vínhamos falando nas nossas outras lives. Sejam muito bem-vindos, vão entrando, vamos aguardar o pessoal entrar. Daiana, José Carlos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de quando o comportamento fala mais alto que o amor. Envia já vai enviando esse aviãozinho aí pra galera, envia pra galera que precisa ser tocada, né? Casais, mulheres e homens que precisam ser tocados com esses assuntos. Silvia, seja bem-vinda. A paz. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos temas que nós já vínhamos falando. Nós falamos sobre excessos no relacionamento, que tudo é vaidade. Nós falamos na primeira semana. Na segunda semana, nós falamos sobre o tempo diante dos outros excessos, sobre a quebra de pactos, sobre quando nós falamos e não cumprimos. E hoje nós vamos falar quando o comportamento fala mais alto do que o amor. Vou chamar o Hélio aqui para entrar juntos, que já conseguiu entrar. Fechou. Shalom, shalom. E vamos iniciar nossa live. Chama o povo aí para acompanhar a gente nesse tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria no casamento, o quanto é importante se você é casado, está passando por conflitos no casamento, e se você é solteira, disponível, está namorando, também essa live é para você, porque tem chaves proféticas, né, dentro. E antes de iniciar, eu vou orar, porque a gente precisa blindar essa nossa live. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento grandioso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nós podemos estar vindo aqui, Senhor, podendo fazer o ID, Senhor, podendo, Senhor, trazer essas palavras para essas pessoas, Senhor. Que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas e curadas, Senhor, através da tua palavra, Pai. Pai, já tiramos toda a forma de idolatria que venha sobre nós, Senhor. Nós não somos nada, Pai. Nós somos filhos, servos, Senhor, apenas levando, Senhor, o teu direcionamento, Pai. Que nós possamos mover, Senhor, todo entendimento, que corações sejam abertos a receber todo entendimento, Senhor, aqui nessa live de hoje, Pai. Já oramos, Senhor, declarando, Senhor, proteção contra toda a resistência do inferno, toda a resistência demoníaca que possa vir afetar a internet, tirar a atenção, pessoas que vêm tirar a atenção de pessoas que entram na live e saem, Senhor, nós já declaramos, Senhor, contra toda a resistência que caia por terra. Em nome de Jesus, essa live será bênção, trará chaves do Espírito Santo de Deus para o coração de cada um de vocês. Nós declaramos assim, ligados na terra e nos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos iniciar, então, a nossa live de hoje. Quem guarda mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Lembra que nós falamos sobre tempo? Modo é o comportamento. Porque para todo propósito há tempo e modo, né? Então nós viemos falando sobre o tempo, que para tudo há um tempo, né? Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então, no casamento, não é só o que você diz que importa, mas é o tempo e como é transferido isso que você diz, como você age dentro do casamento. Então, sabedoria é saber o momento de calar, o momento de orar, o momento de esperar e a hora de confrontar com amor. Sem sabedoria, até o certo vira destruição.
Muitas vezes a palavra é certa, mas a palavra certa foi lançada na hora errada, com a emoção errada, com o sentimento errado. Aquele sentimento, aquilo ali estava fervendo dentro de você e você declarou na hora errada e gerou todo um turbilhão de coisas dentro do relacionamento, dentro daquele posicionamento. E eu já falo para vocês, já começa a observar atitudes suas que têm gerado esses comportamentos que têm gerado comportamento com falta de sabedoria. Existem momentos em que o nosso jeito de amar grita, tá? Grita mais alto do que o amor que nós deveríamos estar entregando. Por quê? Porque na nossa infância, às vezes a forma como nós fomos amados foi diferente. Nós fomos amados, às vezes, apanhando. Nós fomos amados, às vezes, recebendo gritos. Nós fomos amados, às vezes, em silêncio. Nós fomos amados sem toque físico. Nós falamos ontem das 5 linguagens do amor. Ó, por isso que o Espírito Santo não trazer um, para complementar o que nós iríamos falar hoje. Então, esse nosso jeito de amar gritando ou amar em silêncio é o jeito que foi trazido a forma de amor pra gente. Só que essa forma de amor, muitas vezes, não é a forma de amor do outro. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Então, a pergunta que eu te faço, você já gritou para se defender? Você já silenciou com medo de perder? Hoje nós vamos falar sobre algo muito mais profundo. Comportamentos muito mais profundos, né? Você já congelou achando que o outro deveria adivinhar o que você sente? Né? O sentimento, eu tô congelado aqui, não falei nada, a pessoa vai ter que adivinhar o que eu tô sentindo, né? Coisa muito difícil para outra pessoa que tá do lado. Então, esses gritos, né? Gritos de defesa, quebrar prato em casa, grito, né? Que a mulher acaba gritando, o homem acaba gritando, muitas vezes vem desse comportamento, que é a forma de amar. Já silenciou com medo de perder? Pode ser a necessidade de agradar. E aí, será que você tá amando mesmo? Ou você tá gritando para ser amada? Gritando ou fechando para ser amada? Então, amar é algo muito como uma decisão, como a gente já veio falando. Então, é muito importante isso. Então é bem importante também direcionar o coração, né? Hoje o Espírito Santo ele vai tocar onde a sua voz ficou muda, tá? Onde o seu grito ele foi um desespero e não uma proteção. Isso. E novamente estamos em cenários unidos, tá? Então, utilizando do mesmo cenário para quê? Para construir algo sólido. Algo sólido. Né? Porque quando cada um puxa para o seu lado, nada funciona, né? Não é julgo desigual. Os dois têm que estar direcionados para o mesmo caminho. Porque nós poderíamos estar vindo fazer uma live onde um tá embaixo, outro tá em cima, um fala mais, o outro, né? Mas não aqui, a gente tá junto. E essa conexão, só para vocês verem a importância da gente estar junto, o ambiente espiritual, estamos no mesmo ambiente espiritual. Eu já senti que ele tá um pouco nervoso. Eu já tô um pouco ansiosa, porque hoje o dia já começou num turbilhão. Mas cedo na correria, Deus já tem cuidado da gente nesse dia, né? Chegar em casa 15 minutos antes da live, se organiza tudo, senta aqui e começa. E hoje já começou o turbilhão, o dia. Então, daqui a pouco baixa, daqui a pouco eu entro no flow. Daqui a pouco ele já... Mas eu já senti o que ele tá sentindo. Olha como que é forte. A gente tá aqui juntos, né? Tá carregando esse fardo, dividindo esse fardo, né? Então a gente vai continuar um contexto que a gente estava falando de Eclesiastes, que é onde a gente falou que os nossos comportamentos estão descritos em Eclesiastes. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então Salomão, ele começa a discernir o peso das injustiças e a realidade de que todos morrem, até os justos. Né? Então ele fala sobre isso, a gente falou um pouquinho ontem sobre isso. E ele percebe que muitos se escondem atrás da sabedoria aparente, mas vivem como tolos no comportamento. Você acha que tá na sabedoria, gritando dentro de casa, mandando o tempo todo, ou se calando o tempo todo. Isso não é sabedoria. A gente vai explicar depois o que é sabedoria. Então,
para quem quiser entender melhor essa live de hoje, é bom lembrar que são os capítulos 8 e 9 de Eclesiastes, tá? Isso. A base bíblica que a gente está trazendo aqui é Eclesiastes 8 e 9, tá? Capítulos A 8 gente e vai 9. trazer depois mais um pouquinho explicado alguns capítulos, né? Alguns versículos. Então, o pecado é uma sabedoria distorcida, moldada pela dor e não pelo amor. Por isso que a gente falou, quando você grita, é um grito de dor, é um grito da sua infância, é um grito emocional e que vai atingir de forma espiritual, vai, que você está num ambiente de forma espiritual também. Então, quando você age pela dor, que você grita ou você se cala, que são os excessos que a gente já tinha falado, gera esse comportamento de quê? De desconexão, que são os 4 comportamentos em crises no casamento, que o Hélio vai trazer agora. E o primeiro que a gente quer trazer é o que grita, né? Aquele mais explosivo. Então ele age com força e raiva por dentro. O que motiva dele é força e raiva. Mas ele apenas está tentando não perder o controle. Motivado por força e raiva é apenas uma tentativa de não perder o controle, tá? E lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 16, fala assim: a ira do insensato se conhece no mesmo dia. Então, é aquela pessoa que não consegue esconder, né? A ira dele vai se mostrar naquele dia. Ele pode até tentar mascarar, mas rapidamente vai ser mostrada ali. E a dor que se esconde atrás desse comportamento, né, mais explosivo, é o medo de ser desrespeitado, ignorado ou traído. Tá? Uma frase que usa demais é o quê? Se eu gritar, pelo menos me ouve. Então vem disso aí o comportamento mais explosivo. Isso. E é bom reforçar que isso vem de pessoas que na infância elas não foram ouvidas. Foram pessoas que na infância elas falavam e ninguém dava atenção para o que elas falavam, né? Como ali, ó, medo de ser desrespeitado. Por quê? Por que eu preciso aumentar o meu tom de voz? Porque eu tenho medo de ser desrespeitado. Porque toda vez que eu baixava a voz na infância, ninguém me ouvia, né? Ignorado ou traído também, porque é como se eu fosse invisível. Então já vem daqueles comportamentos que nós já havíamos falando sobre o comportamento impulsivo, o comportamento dominante, que era o comportamento da raiva que a gente falou no primeiro dia. Então isso vai se complementando. Tá? Então, só para deixar claro que essa ferida dessa dor é porque é uma pessoa que não foi ouvida, é uma pessoa que na infância foi abandonada, foi rejeitada. Então, quanto mais você entender que essa dor que você está vivendo no relacionamento hoje, ela está relacionada ao passado, mais você vai ressignificar os comportamentos dentro de casa. É aquele tipo de pessoa que acha que para ter respeito tem que elevar o tom de voz. E não é bem assim. Até, Nicole, às vezes a gente conversa, né, vendo reels de alguns pastores, o pessoal ali, e para mim, pelo menos, né, não me entra o gritar, o ter expulsar que o demônio. ser explosivo. Mas tem que ter Então, autoridade. tipo assim, eu vejo que a autoridade ela tá na voz, mas não no tom explosivo, não no tom gritando, porque quem explode muito fácil, quem tá sempre gritando para mostrar poder, na real tá mostrando muito mais fragilidade do que imposição do poder que realmente tem. E eu já tenho esse comportamento de autoridade, de gritar mais, porque dentro de casa tinha muito grito. Dentro de casa tinha muito essa necessidade de gritar, né? Meu pai já gritava, meu avô gritava, tudo e gritava. Então, o que eu trouxe? Os gritos. Aí esse grito hoje, ele tá na cura, que é o quê? Antes eu gritava para ser ouvida. Hoje eu grito para dar um direcionamento, para dar uma autoridade mesmo, né? Sobre o mundo espiritual. Então, a gente sempre fala, a gente vai orar no demônio, expulsar o demônio, tem que gritar, não tem como não gritar. Mas por conta de você também ter passado muitas vezes no ambiente por
muita autoridade, não sei o que fez você hoje achar que gritar necessariamente seja chamar atenção. Mas na dor, essa pessoa que tá gritando, ela chama atenção. Por isso que tem a dor e tem a cura. Então, como é que você age? Você age na dor, que dói, quando você grita, as pessoas lembrando que a gente está falando aqui, né, nas nossas lives, dos excessos. Tudo né? é excesso. Então, é o ser explosivo em excesso. Tipo assim, ó. Não aquela... Eu entendo que tem momentos que a gente tem que aumentar o tom de voz, mas tu consegue ver perfeitamente numa pessoa que ela vai trabalhando o tom de voz e aquele comportamento mais explosivo é no momento necessário. Né? Como nas libertações, nas curas, vai trabalhando o tom de voz. Não é aquela coisa que desde o começo quer pegar ali para mostrar autoridade que às vezes ainda não tem. Isso. Chamar atenção, que é uma pessoa que não era ouvida, né? Novamente. Que é aquela pessoa que não era ouvida. Então tem uma grande... E do contrário do explosivo, né? A gente tem também o passivo. Isso, que só é deixa eu só concluir o explosivo. Isso. É porque o que acontece? Tem um comportamento, por exemplo, uma mulher que ela vai ali e grita o tempo todo. Tudo ela tá no grito, ela tá na dor. Agora não, ela gritou para chamar atenção porque ela está impondo autoridade sobre um filho, que muitas vezes ela é também desmascarada ali, né? E ela precisa às vezes fazer isso, ou o homem fazer isso. É diferente. A gente tá falando dos excessos. Então não mistura. Ah, não, agora não pode mais gritar. Não, tem momentos que a gente tem que ter autoridade sobre aquele momento. Né? Se você é líder, você tem que ser autoritário, você tem que ter autoridade sobre aquelas pessoas que estão ali, porque você recebeu uma chamada de ser líder. Agora, o tempo todo gritando, o tempo todo fazendo arruaça, o tempo todo... Isso é a dor de ser atendido, de chamar atenção, de ser ouvida. Né? Por isso, para complementar. E aí, né, a gente, como eu já tinha puxado o gancho ali, mas ela precisou complementar, do contrário do explosivo, a gente tem o passivo, que se cala demais. E por que ele se cala? Ele silencia porque ele acha que não é ouvido, não é valorizado, e aí ele acaba engavetando tudo, guarda tudo para si. Então ele se cala, aquela passividade, a outra pessoa acha que está tudo bem, mas na verdade ele está sendo passivo demais, porque ele acha que não vai ser ouvido e muito menos valorizado. Isso. E lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, já fala: há tempo de calar e tempo de falar. Então não é que eu tenho que falar sempre, mas eu sempre tenho que ver o tempo correto de falar. Né? Não é naquele momento que eu sinto que aconteceu, eu já preciso falar. Será que é o momento certo? Será que às vezes eu não preciso guardar para daqui a pouco falar? Porque também é errado corrigir na frente de várias pessoas. A gente precisa saber o momento de se calar e o momento de falar. Então, muitas coisas que acontecem, né, muitas situações, eu não vou falar ali na frente, eu não vou corrigir na frente de outras pessoas. Mas depois, no momento que está só eu e meu cônjuge, eu vou abrir aquela situação. Né? Eu vou falar como eu me senti. Isso. Só não vai se calar totalmente. Só não vai se calar totalmente. Porque nesse caso, o medo do confronto acaba gerando um silêncio. Então, tipo assim, a situação ficou ruim, acabou não conversando sobre aquilo, acabou engolindo, uma hora vai explodir. Uma hora vai vir com tudo. E quando vem com tudo, geralmente dá aquele baque. Terminou do nada comigo. Acabou o casamento do nada comigo. E nada é do nada. Né? Como a gente já trouxe, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que aconteceu naquele dia tem que ser resolvido naquele dia. E aí é onde entra, né? Há tempo de calar e há tempo de falar. Deixa eu ver. Você pega e copia. Não, é porque ali, ó, copia o link. É quando tu clica no aviãozinho, você copia o link e manda o link pro WhatsApp. Só que daí você vai sair da live e vai ter que voltar. Se você não sair da live, não vai conseguir enviar pro WhatsApp. E onde eu tava? Você estava falando sobre ter esse momento de prestar atenção, né? Sobre isso, de não é sempre botar tudo pra fora, né? Mas ter um momento certo. Só que nesse caso a pessoa como a gente acaba trouxe se calando, no versículo, né? Há tempo de se calar e há tempo de falar. Então, esse passivo demais, que se cala demais, ele tem que aprender
qual é o tempo certo de falar. Mas também lembrar que tem que ser resolvido no mesmo dia, né? Ver a situação ali, o momento certo de trazer para ele. Né? E a dor oculta, nesse perfil que se cala demais, é o medo do confronto, do abandono e da rejeição. Ah, se eu falar, ele vai me abandonar, porque acha que eu estou terminando com ele. Acha que eu estou rejeitando ele. Ou, não, eu não quero confronto, então nem vou falar nada. Ah, ela já está estressada, se eu trouxer essa situação, ela vai se estressar mais ainda, vai gerar confronto, eu não quero confronto. Na verdade, a pessoa meio que ela tenta olhar para o outro lado da pessoa e falar isso, mas na verdade ela tá na própria dor, né? Porque enquanto a outra tá esperando, essa pessoa também tá se calando. Então acaba gerando totalmente uma descompensa, né? Por isso que a gente fala que o diálogo é a saída de tudo. Porque se aquela pessoa explosiva chegar para essa pessoa, a outra pessoa explosiva vai tomar conta da cena. E essa pessoa vai se calar, porque ela não quer ferir, às vezes. A gente ouviu uma frase ontem que a pessoa falou assim: eu me calo porque às vezes eu não sei como eu vou reagir quando eu explodir. Aí eu falei: opa, aqui tem uma raiva reprimida. Então a gente consegue pegar, né, no ar, quando a pessoa fala, a gente já pega a crença. Então, essa raiva reprimida, aquela pessoa que ela não se explode, por quê? Também tem isso. Mas o outro lado também, às vezes essa pessoa não quer se falar, não quer se expor, porque ela não quer ferir o outro ou porque ela não quer ser ferida. O que vem de encontro à frase muito popular que a gente vê nesse tipo de pessoa, né? Se eu falar, eu vou ser ferido. Ou se eu falar, eu vou ferir o outro. E tem também o que explode, tá? A intensidade imprevisível. Do nada, explodiu, né? Ele suporta né? demais, mas quando chega no limite, ele rompe com tudo. Aquela pessoa que saiu engavetando tudo que foi acontecendo, vai engavetando, e aí do nada ele explode. Só que ele explodiu com uma coisa mínima, que só de buscar uma conversa já seria resolvido. Só que o que aconteceu? De tanto ele engavetar, ele explodiu no momento imprevisível. Né? Então, uma intensidade imprevisível. Já vinha se acumulando, né? Já vinha se acumulando. Não foi aquela coisinha mínima. Talvez foi desde todo começo. né? Exato. Já tá desde, às vezes, anos ali, tudo veio acumulado. De tudo acumulado que não foi resolvido. Né? E lá em Provérbios 16, versículo 32, fala assim: melhor é o paciente do que o valente. Né? Então, é melhor a paciência do que tu ser valente em todos os momentos. Que vem muito de encontro a tu saber o momento certo de falar, né? Isso. Tu não ser explosivo naquele momento, mas tu segura para falar no momento correto. É uma dor muito oculta nesse tipo de pessoa, né? É que ele se sente sobrecarregado, que não é reconhecido, que não é amado, e aí vai gerando tudo isso aí. Vai guardando para si e quando vê explode com uma coisa mínima. Só que ele explodiu porque guardou todos os mínimos traumas que foram acontecendo ali. De cada situação pequenininha de tanto engavetar, acabou explodindo no momento com quase nada. Isso acontece muito com o público feminino que eu atendo, né? Acaba se sobrecarregando tanto, acaba silenciando durante muito tempo, aguentando relacionamentos com narcisista, né? Com homens viciados, enfim. E aí acaba se sobrecarregando porque muitas vezes porque a religiosidade faz com que essas mulheres tenham que aguentar tudo. Né? A gente já falou da verdadeira submissão. O que é a verdadeira submissão aqui? E essa submissão, onde ela às vezes se submete nesse relacionamento que ela tá sofrendo, ela acaba se sobrecarregando, né? A palavra fala, né? Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando você está cansado, você já vai trazer esse peso para que Deus divida esse peso com você. Então, não é você se sobrecarregar, mas nesse caso a pessoa já está sobrecarregada. Então, entenda, se essa pessoa explodiu, botou tudo para fora por conta de um mínimo, uma coisa muito pequena, uma coisa muito boba, pode ter certeza, porque ela estava sobrecarregada já, ela não deixou esse fardo, ela não dividiu com Deus.
e o que acabou sobrecarregando. E ela também não teve um diálogo, né? Que faltou esse A diálogo famosa dentro do frase, casamento. eu aguentei demais. Aguentou demais. Uma famosa frase nesse tipo de pessoa. Né? E a gente tem também, para fechar, né, o quarto, que é o que congela, que ele tem muita frieza emocional. Né? Então ele vai fechar o coração para ele não se machucar mais. E aí tá muito ligado àquelas pessoas que traem para não serem traídas, né? Sim. Ele, de tanto fechar o coração para não se machucar, então ele prefere machucar para não ser machucado. E lá em Mateus 24, versículo 12, já fala: o amor de muitos se esfriará. Então não é uma coisa que está acontecendo agora. A própria Bíblia já trouxe anos e anos lá atrás, quando foi escrito o livro de Mateus. Uma dor muito oculta nesse tipo de pessoa é que ela desistiu de tentar. E aí ela se fecha em autoproteção. E o coração esfria de tanto ela tentar se proteger. E aí de tanta autoproteção, ela acaba se fechando para as pessoas, para relacionamentos, seja relacionamentos de tentar namorar, tentar conhecer alguém, ou até relacionamentos no próprio trabalho mesmo. É uma pessoa muito racional, né? Essa autoproteção pode ter vindo de um abuso que sofreu na infância, pode ter vindo de pais autoritários, de figuras de autoridade que foram gerando traumas, né? Por quê? Porque é uma pessoa que ela acaba sendo forte. Ela é uma mulher forte, no caso da mulher, né? E essa mulher forte, ela não permite que os homens ajudem ela. Então, nesse caso, trazendo para o lado feminino, é uma mulher que não permite ajuda, é uma mulher que não permite ser feminina, né, nesse caso. Então ela desistiu de tentar porque todos os homens que passaram pela vida dela desapontaram ela, assim como o pai dela, né, que é onde está a dor principal. Então ela está em autoproteção. Não é que ela tá, né, não gosta, não ama, não, é uma autoproteção. Naturalmente é aquela pessoa que está sempre na defensiva. Então, como ela tem essa frieza muito emocional, ela tá sempre na defensiva, sempre no controle, sempre desconfiando muito das situações, o que acaba levando a esse comportamento. E até o homem mesmo, né? Ele acaba seguindo esse mesmo comportamento. Às vezes, né, trazendo ali o meu passado. Eu já fui muito esse que congelou o coração. Por quê? Porque eu já tinha passado por alguns traumas em alguns relacionamentos anteriores que me esfriaram. Então foi uma época que eu saí muito da timidez, porque eu preferia estar ali conversando no controle da situação do que deixar me apaixonar ou gostar daquela pessoa. Então, numa autoproteção que eu criei, acabava ficando esse controle, né? E aí vinha aquela frase muito típica: não vale mais a pena sentir. E aí buscava ter o controle de todas as situações. Né? Lá em Eclesiastes 8, versículo 11, já fala: por não se executar logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então a gente não corrige as Quando a nossas gente não atitudes. corrige as atitudes, o coração ele acaba se acostumando com o erro, né? E no casamento mesmo, né? Ele não confronta com sabedoria, acaba alimentando vícios emocionais e aquelas reações destrutivas, né? E como a gente já trouxe, amar é corrigir com honra, antes que o padrão se torne um costume. Senão acaba se acostumando, vivendo brigando, né? Ah, é normal brigar. Não é normal brigar, a gente nunca brigou. Então, porque se é normal, todo mundo deveria estar fazendo, a gente não faz. Então, a gente sempre se pergunta, se é aquilo, todo mundo faz, várias pessoas fazem, ok, aquilo é normal, né? Mas, por exemplo, uma pessoa não tá fazendo, peraí, qual que é a chave? O que essa pessoa encontrou que naquela crença destravou, né? Então, se pra gente não é normal brigar, é porque brigar não é normal. Porque tem alguém que não é inato, né? É questão de inato Sim. E adquirido. Então, é adquirido. É adquirido da onde? De traumas, de feridas. Então, será que essa briga, ela é natural? Não é natural brigar. Não é? Por quê? Porque eu tenho traumas e feridas que estão me moldando e que estão gerando esse confronto. Então, essa sabedoria
de não ficar criando esses vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Ah, eu deixo as coisas para a última hora para que as pessoas me chamem a atenção. Isso é um vício emocional? Eu tô fazendo isso para chamar atenção, é a forma que eu chamo atenção. Eu era uma pessoa que eu deixava para limpar a casa de última hora para a pessoa ver que eu tava limpando a casa. Isso eu queria chamar a atenção daquilo, né? Então, eu alimento vícios que vão me sabotando, mas que ao mesmo tempo me trazem um prazer de estar vivendo isso, porque na infância isso era amor, isso era trazido como amor. Apanhar era amor, de certa forma era o jeito que eu era amada, apanhando. Então hoje eu não tenho mais isso, mas já comportamentos de se mutilar, de se machucar, porque era uma coisa que aliviava. Então esses vícios emocionais, às vezes a mulher ela não faz algo para dar nos dedos do cara, para falar, para jogar na cara daquilo que aconteceu no passado. Pelo amor de Deus, tá dando brecha para Satanás. Tá dando brecha para o inimigo entrar ali no relacionamento. Então, esses vícios, essas reações destrutivas, o que são reações destrutivas? Eu ajo para que aquela pessoa ela encontre um problema em mim, para que eu quero ser maltratada, porque eu não quero paz, porque eu ouvi na minha infância que eu não poderia descansar, que quem tá sem fazer nada é vagabundo. E essas palavras elas entraram aqui e hoje eu me uso dessas reações destrutivas. Então é muito sério isso, porque se você não tiver sabedoria no relacionamento, você vai levando isso adiante e uma hora explode, ou termina, ou trai, né? Tem alguns caminhos: traição, separação, se afastar de Deus e vícios. Já, na verdade, são 3 caminhos: traição, separação e vícios, tá? Esses são os 3 caminhos. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas o Espírito Santo tá me liberando isso aqui. Espírito Santo vem Então é um liberando. conhecimento, não sei, vou ter que depois procurar na palavra onde Deus está mostrando isso. Mas esse caminho de traição, de separação e de vícios é porque você está ainda alimentando um relacionamento com dor. Então, olha quais atitudes que hoje você tem dentro de casa, que você está alimentando, que aquela outra pessoa também se alimenta, né? Por exemplo, a gente só tem relação sexual quando briga. Que é isso, gente? Só tem relação sexual quando briga. Então, a forma de anestesiar a dor é fazendo... Então, tipo, onde está o amor ali? Onde que está a compreensão? Onde que está o acolhimento? Na relação sexual não faz sentido. Anestesia pelo prazer. É pelo prazer. É a mesma coisa de eu usar uma droga, é a mesma coisa de eu me alimentar com doce. Tá sendo a mesma coisa. E aí eu tô alimentando o vício daquela outra pessoa também. Então isso tá sendo um padrão destrutivo dentro do casamento. Tá destruindo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho agora que o amor precisa de sabedoria. Pode pegar. A sabedoria do alto, ela corrige o comportamento, sem destruir o vínculo. Então, o problema não é o que corrige, é como corrige, é como age. Casais imaturos gritam, casais sábios discernem. Uma coisa que eu oro todos os dias é acordar de manhã e acordar e orar assim: Senhor, me dê discernimento, sabedoria, olhos, ouvidos espirituais. Porque eu já enfrentei relacionamentos passados que eu sofria muito com batalha espiritual. E hoje já não tem mais isso. Não tem mais isso por quê? Discernimento, sabedoria, olhos, ouvidos espirituais. Então, os sábios discernem. Comportamentos sem amor é defesa, não é entrega. Esse comportamento em excesso que a gente está falando aqui é uma defesa. Estou me defendendo, não tem entrega, não tem entendimento, não tem discernimento. Discernimento do quê? Qual é a dor do meu passado que está ressoando ali? Discernimento do que como o mundo espiritual está atingindo minha casa. Então, toda reação sem sabedoria, ela é um escudo emocional. Em vez de você usar o escudo da fé, que está lá em Efésios 6, você está usando um escudo físico, o seu escudo, o seu coração fechado, a frieza, como a gente falou, congelamento. Então, quem não cura, ataca. O que você vai passar para outra pessoa se você não está curado? Dor. E essa dor, ataque. Né? Quem não ora, reage. Se você orar, você vai ter o discernimento de que Deus vai te dar o comando. Agora, se você não ora, você vai reagir, você é totalmente reativa. Força humana.
né? Você começa a sonhar com academia, você começa a sonhar, Deus te dá sonhos com ferramentas, com academia, Deus te dá ferramentas para te mostrar assim, ó, larga o esforço humano, chega de ser esforço humano. Pode observar os seus sonhos, Deus fala muito com a gente por sonho. Essa noite Deus falou com a gente, todas as noites a gente tem sonhos, Deus vai revelando coisas. Quem não ama com maturidade, sabota a conexão que pediu a Deus. Por isso que a gente precisa ter maturidade espiritual. Vícios, mentiras, manipulação era horrível. É isso aí. Foi o que viveu nisso, né? Viveu exatamente esses caminhos no reconhecimento até a libertação. Glória a Deus. Glória a Deus, 40 anos de casado já. Uhum. Muito bom. É. Tá aqui Glória um a ótimo Deus. exemplo que após a libertação tem como Tem casamento como o casamento seguir firme, ser né? uma bênção, É seguir isso aí. firme. Amém. Que não é só aquele casamento de fachada, né? A gente tá 50 anos junto, mas 50 anos a mulher tá depressiva, o marido, né, traindo. Não. É isso aí, é passar pelo processo de libertação. E amor sem sabedoria se perde no caminho. Se perde no caminho. É por isso que muitos se amam, mas não se suportam. Ah, eu amo meu marido, mas ele lá e eu aqui. Que isso, gente? Não faz sentido, né? Aos olhos espirituais não faz sentido, tá? Então, casamento não é sobre ter razão, é sobre ter direção. E essa direção, ela vem de Deus. Como a gente sempre fala, para buscar em Deus, né? Qualquer decisão que a gente busca tomar, por mais que a gente converse um com o outro para ver o que cada um está pensando a respeito daquele assunto, mas a gente sempre procura buscar em Deus qual está sendo o direcionamento que Ele tem para nossa vida. Isso. Então, quando um comportamento ele é reativo, então, por exemplo, você reage a um comportamento, ou você tem um comportamento e o outro responde a esse comportamento, o ciclo continua. Você não encerra o ciclo. Quando que você vai encerrar o ciclo? Quando você se submeter ao Espírito Santo, esse ciclo é interrompido. Então, vamos lá. Atitudes, um exemplo, uma mulher que sempre grita no casamento. Gritava no casamento. E começou a ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo falou assim, ó, não adianta gritar. Começou a trazer versículos, né? Não irai e não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Versículos de paz, né? Entender que em João 10:10 fala, né? Que Deus, Jesus nos deixa, né? Uma vida plena, uma vida abundante. E aí o que acontece com essa mulher? Desarmou. Só que essa mulher que desarmou, ela também desarma o marido, que estava congelado, que não tinha atitude. Então vamos lá, uma mulher explosiva e um marido congelado. Essa mulher explosiva decide não quebrar mais prato dentro de casa. Ela decide não gritar mais dentro de casa. Ela tem que se posicionar se ela está sendo, né, a causa ali dessa dor. E aquele marido que era congelado deixa de ser congelado. Por quê? Porque ele parou de se sentir acuado, ele parou de se sentir ameaçado dentro de casa. Eu era uma pessoa que era dominante, influente, e o meu perfil fazia eu gritar. Eu gritava, qualquer coisa, eu gritava. Gritava, discutia, gritava. E quando Deus trouxe essa cura, hoje eu escuto louvor. Hoje eu respiro fundo. Hoje eu oro. Por quê? Porque eu sei que gritar não vai lugar nenhum. Eu tô imitando quem? Meu pai, meu avô. Eu quebrei essa maldição. Mas eu quebrei como essa maldição? No comportamento, no modo como eu me comporto, na ação. Então, a ação que veio do espírito, porque o espírito é o único capaz de convencer, as pessoas chegavam e falavam assim: você tem muita raiva. Não, tem nada, eu amo. Deus, meu pai me batia, me ensinou maravilhas. Essa filha que eu sou maravilhosa, disciplinada, determinada, né? E na dor tava ali, aquilo ali, nossa. Aí quando eu botei pra fora essa raiva de não, meu pai me batia, não precisava ter me batido, eu consegui entender que aqueles gritos e aquelas discussões dentro de casa era por conta da raiva que eu tinha dele. Então, quando eu curei isso, o Espírito Santo me conduziu. Eu parei de falar palavrão, nunca mais falei palavrão. Eu parei de quebrar os pratos, eu parei de gritar.
E quando o Hélio chegou, eu já tava curada. Graças a Deus, ele não pegou essa Engraçado fase. que eu só sei que ela gritava porque ela começou a comentar nas lives, nos conteúdos. Eu olhava assim, hã? Tu grita. Porque aqui tem sabedoria. Mas tem sabedoria da onde? Discernimento e sabedoria de Deus. O Espírito Santo me tocou e falou assim: ó, você quer ser mulher sábia? Você quer ser mulher que edifica seu lar? Você vai ser essa mulher. Então eu comecei a mudar meu comportamento. Mas antes eu discutia. Hoje eu respiro, eu falo assim: Satanás, você tá me atormentando, sai daqui em nome de Jesus. Primeira coisa que eu faço, já sei que é espiritual, já oro. Depois eu já boto louvor, porque daí o ambiente já. Gente, antes eu botava rock, porque eu não era batizada ainda. Antes eu botava rock, ficava mais atormentada Tá ainda. repreendido. Não, isso não existe mais, tá curado em nome de Jesus. Então, esse comportamento dessa mulher agressiva, dessa mulher que gritava, é óbvio que o marido vai estar congelado. Vai estar nesse confronto congelado. Então, que a gente entenda que a nossa mudança, a partir de se submeter ao Espírito Santo, é o que vai fazer que o nosso cônjuge também mude. E não é você que está mudando, é o Espírito Santo que vai mudar nos seus comportamentos. É isso mesmo, José Carlos. Quando você muda a si mesmo, nosso cônjuge automaticamente muda as ações. Porque quando tu começa a mudar, entenda que se eu tinha uma ação, toda ação gera uma reação. Então a minha ação acabava sendo gatilho para a reação da outra pessoa. Então se eu começo a agir diferente, ela vai começar a reagir diferente também. Isso. Então tudo é uma cadeia ali. Se eu começo por mim, a outra pessoa já não vai agir daquela forma. Boa tarde, Nath. Shalom, seja bem-vinda. Em Eclesiastes. Olha só uma coisa que destravou, eu tô conseguindo ler daqui. Ô, glória! Ô, provisão! Glória a Deus! Ó, Eclesiastes 9:9. Vou ler aqui na minha Bíblia porque eu gosto de aprofundar. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Lembra que a gente falou sobre debaixo do sol, sobre a vaidade que passa, sobre buscar os vícios, sobre buscar as coisas que nos debaixo do sol significa que desaparece, né? Que some, que não vai ser sustentável. E ele fala aqui, ó, aproveita a vida com a mulher que ama. Então, goza a vida com a mulher que ama, para algumas versões, né? Mesmo com dores, com falhas, com o caos do cotidiano, goza a vida com a mulher que ama, né? Deus não mandou suportar apenas, mandou viver com intensidade e propósito. E o casamento pode ser vivido dessa forma. Quem passou por libertação sabe, pode ser vivido dessa forma. Um casamento não é lugar de guerra, gente. Não é lugar para falar assim, ah, casou, tá perdido, casou não sei o quê. Né? Crenças, frases que a gente ouvia na nossa infância. É lugar de refúgio. Você tem que se sentir segura. Você tem que se sentir protegida. Agora, né, tipo assim, se a gente for olhar, na verdade, aquelas 7 necessidades da infância, a gente acaba tendo no casamento, né? Se a gente for olhar, a gente pode até fazer uma live sobre isso. A gente tem 7 necessidades que a gente tem que ter na infância. E essas 7 necessidades a gente acaba tendo no casamento. Agora, olha, foi uma chave que o Espírito Santo liberou aqui. A gente pode falar sobre isso depois. Que querendo ou não, a gente traz que as 7 necessidades básicas da criança, por quê? Porque é na criança que se forma o caráter, né? Tem literaturas hoje trazendo que até os 13, mas outras já querendo esticar um pouquinho até os 14, mas querendo ou não, tá? Até os 13 anos, que é ali a fase que a criança acaba escutando o pai e a mãe, é onde ocorre a formação de caráter. Então, são aquelas necessidades que ela precisa ter para formar o caráter dela. E com esse caráter formado, ela seguir a vida e poder discernir quando ela começar na fase da adolescência, dar atenção a um professor, a um chefe no trabalho e poder discernir o certo do errado conforme o que foi trabalhado lá na infância. E aí, se essas necessidades básicas não vêm na infância, fica em falta também na vida adulta, porque não foi bem trabalhado lá na infância.
E isso é muito sério. Então, tipo assim, o casamento ele é uma segunda oportunidade. Isso aqui foi uma chave que o Espírito Santo me entregou, porque eu não tava nem, nossa, meu Deus, que chave poderosa. Vou ir lá atrás estudar sobre isso. Então, é isso. Esse comportamento, como a gente falou ali sobre o casamento não é lugar de guerra, é lugar de refúgio. Refúgio. E quando você tá ali aceitando aquele comportamento do outro e você não tá encerrando o ciclo, falando assim, ó, Deus, o que eu faço dessa vez? Essa vez não sou eu, essa vez não é minha força, não, essa vez é tu aqui, o Espírito Santo, que vai me guiar. Se antes eu quebrava prato, o que eu tenho que fazer? Ficar em silêncio? Ficar em silêncio? Ok, vou ficar em silêncio. E aí começa a ver todo esse processo de mudança. Então, eu vou fazer uma pergunta agora muito forte, porque ela é profunda. Quem você é quando? Quando o comportamento do outro aperta o seu botão de dor, da dor da sua infância. Quem você é? É muito fácil nós sermos uma pessoa X quando a gente está feliz, alegre, né? E Quando quando tá tudo correndo acontece, bem. e quando sai do controle, e quando vem a pressão, quem você é? É isso que você tem que se olhar, é isso que você tem que analisar. Então, o comportamento do outro, que é, vamos lá, comportamento explosivo, comportamento passivo, passividade, comportamento congelador e qual que é o E outro? a explosividade. E a explosividade reativa, né? Que tá ali imediata. Quem você é quando esse comportamento do outro aperta o seu botão de dor no casamento? Ah, você entra em guerra? Casamento não é guerra. A infância foi uma guerra dentro de casa? Foi. Mas não repita isso no seu casamento. Porque daí você tá quebrando maldição geracional. Você tá rompendo o ciclo. Você tá quebrando o ciclo de maldição geracional. Se a sua casa na infância foi um caos, o seu casamento não precisa ser um caos. Não precisa ser um caos. Olha que interessante. Os meus pais, eles nunca brigaram. Nunca discutiram. Porém, eu entendi que tem uma dor ali que não é diferente do nosso. Que a gente se entende. Que a gente foi chamado já para isso, tem todo esse propósito. O casamento dos meus pais, um é porque um fala demais, outro se cala, congela, né? Mas olha que interessante, eu nunca vi eles brigar, nunca vi discutir, nunca vi gritar. Agora, meu pai gritava comigo. Então, esse comportamento que eu tinha de gritar com as pessoas é porque eu recebi os gritos, mas não por conta do casamento, né? Então, só pra gente entender que também tem esse molde. O que tá vindo da infância que você tá carregando pro seu relacionamento? Eu acabei de atender um caso, eu falei pra ela, eu falei assim, quem você vê no seu marido hoje? Sua mãe, seu pai? Eu vejo minha mãe em alguns comportamentos. É isso. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente atrai nosso pai e nossa mãe. Por isso que a gente tá aqui pra encerrar esses ciclos, né? Encerrar esses ciclos. Digita nos comentários e declara, porque quando nós escrevemos, o nosso cérebro fixa e ressignifica. Lá em Abacuque, Deus já falava, escreve em tábuas. Comportamento não será mais desculpa. Escreva isso para não amar. E hoje é o dia da sabedoria. Escreve isso nos comentários aí. Escreve isso aí, ó. Comportamento não será mais desculpa para não amar. E hoje é o dia da sabedoria. Escreva, declara isso na sua vida. Profetiza isso sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Pode só fazer uma finalização, a gente já tá finalizando. Então, quer que eu puxe a oração? Se quiser orar, pode orar, que o Espírito Santo te direciona. Então, pessoal, queria agradecer aí primeiro ao José Carlos, né, que ficou a live inteira. A Silvia. A Silvia também. É. Ah, é a Silvia? É a Silvia. Ah, tá. É. Eu achei que eu tava falando com ele. Não, é Eu ela. tava direcionando sempre a ele. Ela que tá ali. Tá. E lembrar que amanhã a gente vai falar sobre a maior ferida dentro do casamento, que é a injustiça emocional. É forte. É forte. Prepara. Né? E vamos seguir aí com as lives na próxima semana. Amém. Mas amanhã a gente vai tocar forte aí. Isso. Vamos encerrar aqui também. Vamos porque orar. já tá chegando no horário do nosso próximo compromisso. Há uma hora a gente já tem. Hoje a gente vai finalizar um pouco mais cedo, mas amanhã a gente vai acelerado. aproveitar e vamos trazer mais conteúdo aqui. Amanhã a gente consegue até as 2, eu acho. Bem tranquilo. Então, obrigada a todos que participaram. Obrigado a todos que participaram, todos que entraram. Continuem que as lives vão continuar, né? Só essa semana não. Continue a gente já junto com a gente. Planos para as próximas semanas aí, a gente continuar. Bota a gente aí no almoço de vocês.
Comportamento não será desculpa para não amar. É isso aí. Exatamente. Você quer orar? Quer que eu ore? Posso orar? Então, ora. Então, vamos abrir o coração, fechar os olhos. Pai, queremos agradecer hoje a cada pessoa que entrou nessa live, que cada discernimento, cada conhecimento que a gente trouxe aqui hoje possa ter tocado no coração de cada pessoa que ouviu e venha melhorar a sua vida, a vida no seu casamento, no seu relacionamento. E se essa pessoa está solteira, que sirva como um bom conhecimento para que ela encontre uma pessoa que levará ela para frente, seguindo nos caminhos corretos. Pai, eu quero te agradecer hoje por tudo que o Senhor tem colocado de bom nas nossas vidas e na vida de quem está assistindo. O Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabes do propósito da vida de cada um. Senhor, procura falar mais com nós, toca em nosso coração, toca no nosso espírito, para que a gente possa andar cada vez mais nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos te agradecer hoje Glória a Deus. pelo alimento que o Senhor colocou nas nossas mesas, porque a maior parte dessas pessoas está se alimentando nesse momento dessa live. Muito obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. E até Forte amanhã. abraço. Até amanhã. Aproveita e compartilha essa live Aproveita e depois que compartilha ficar a live, salva. pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Forte abraço.